Olá, graça e paz, eu sou o Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o quarto trimestre de 2022. O título desta série de lições é A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. O comentarista dessa série de lições é o pastor Ezequias Soares. E chegamos hoje à lição de número 3, que tem por título As Abominações do Templo. O textuário da lição está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 8, versículo 6, e nos diz: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Já a verdade prática nos ensina: o lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações, e isto serve como prenúncio da apostasia generalizada no fim dos tempos. A leitura bíblica em classe está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 8, versículos 5, 6, do 9 ao 12, depois versículo 14 e 16. Acompanhe a leitura, por favor. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que, da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que ali estavam mulheres assentadas chorando por Tamuz. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Segundo o plano de aula da revista, esta lição tem 3 objetivos. Primeiro, expor a visão do capítulo 8 do livro. Segundo, destacar as imagens de ciúmes, o culto aos animais e répteis e os 70 anciãos. E, finalmente, terceiro, tratar a respeito do ritual de Tamuz e dos adoradores do sol. Meus irmãos, como de costume, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download está logo aqui abaixo, na descrição deste vídeo. E conforme temos mencionado durante todas as lições, temos alguns grupos de WhatsApp que nós criamos justamente para ajudar aqueles irmãos que querem receber o arquivo com as notas de aula e também o link da videoaula assim que é disponibilizado através destes grupos. Se algum dos irmãos tem interesse em entrar nesse grupo, repetindo, destinado apenas para recebimento dos materiais, por favor, entre em contato através desse QR Code com o nosso irmão Terêncio aí no Brasil, que ele com muita gentileza vai enviar para os irmãos os links dos grupos. Meus irmãos, conforme eu tenho mencionado sempre, basta para os irmãos entrarem em um dos grupos. Apenas um dos grupos é suficiente, porque todos os 5 grupos recebem exatamente o mesmo material.
o arquivo com as notas de aula em PDF e também o link para a videoaula assim que ela é liberada. Agora sim, vamos para o comentário. Introdução. A literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos e visões. O livro do Apocalipse é um exemplo clássico deste modelo literário. Queridos, nessa lição de número 3, nós vamos tratar especificamente do capítulo 8 do livro de Ezequiel, que nos traz as revelações que Ezequiel recebeu de Deus quando ele foi arrebatado em espírito e levado ali da Babilônia para o templo em Jerusalém, para que ele pudesse ver as grandes abominações que estavam sendo praticadas ali no templo, que, conforme nós vemos na lição, era o lugar mais sagrado da terra, o local onde o nosso Deus havia escolhido para habitar ali no meio do povo de Israel. Ezequiel foi levado ali em espírito e o Senhor lhe mostrou todas as abominações que eram cometidas ali, na chamada casa de oração para todos os povos. Essa lição é exemplo do que aconteceu na lição de número 2. Também não é uma lição de fácil ensinamento, de fácil ministração. Por isso é de suma importância que cada professor se dedique ao estudo, à meditação e principalmente busque a Deus, ao Espírito Santo, para que cada um dos irmãos tenha o entendimento iluminado, para que possa ministrar essa lição de uma maneira minimamente atraente para os nossos alunos. Já em relação ao que o comentarista mencionou nessa primeira frase, né, a literatura apocalíptica, nós já tratamos isso na lição de número 1, que nada mais é do que aquela literatura que trata de temas, conforme o comentarista pontuou, recheado de sonhos, de símbolos, de visões, algo que não é tão trivial, não é tão fácil, de tão fácil entendimento para a maioria de nós. Mas, conforme mencionei, nós seguiremos nessa lição contando com a ajuda do Consolador amado, do Espírito Santo, para que ele ilumine as nossas mentes no que diz respeito a nos conduzir por um caminho, né, na ministração, que venha a edificar cada um dos nossos ouvintes para a glória de Deus. Ezequiel inaugurou este estilo no Antigo Testamento quando começa e termina o seu livro com oráculos divinos apocalípticos, capítulos 1 e também depois dos capítulos 40 ao 48, além dos capítulos 8 ao 11. Lembrando que nesta lição nós trataremos do capítulo 8, que, segundo aqui o comentarista mencionou, está incluído nessa questão, nessa classificação de literatura apocalíptica. Por quê? Porque nesse capítulo 8 trata basicamente das visões que Ezequiel teve a respeito das abominações cometidas ali no templo em Jerusalém. O capítulo 8 inicia uma nova sessão nessa modalidade, ou seja, era o capítulo 1, capítulos 8 ao 11 e depois capítulos 40 ao 48, ou seja, o capítulo 8 inicia mais uma vez, né, se inicia mais uma vez se utilizando desse modelo literário apocalíptico, capítulo 8 que nós estamos estudando hoje. Voltando, o capítulo 8 inicia uma nova sessão nessa modalidade, meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do templo em Jerusalém, conforme nós citamos há pouco. E eu gostaria, meus irmãos, de aproveitar essa oportunidade para reforçar aquilo que falamos em aulas anteriores sobre a necessidade que cada um de nós, professores, tem de realmente conhecer bem o texto bíblico. No caso de hoje, nós vamos tratar do capítulo 8 de Ezequiel. É de suma importância que nós leiamos este capítulo, no mínimo em 2 ou 3 versões diferentes, completamente parando, estudando, meditando, para que nós tenhamos domínio, queridos irmãos, do que está ali registrado neste capítulo que, conforme o comentarista pontuou, é formado por literatura apocalíptica, é formado o quê? Por visões maravilhosas que Ezequiel teve ali quando foi arrebatado da Babilônia e levado a Jerusalém em espírito. O objetivo da presente lição é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria,
por meio da análise dessas abominações chocantes. Meus irmãos, quando falamos de idolatria, é muito importante nós afirmarmos, nós meditarmos ou nós pensarmos a respeito do que é idolatria. Alguns pensam que idolatria é apenas quando alguém adora a ídolos, a imagens, a santos, como nós normalmente ouvimos por aí. Mas na realidade, idolatria é muito mais do que isso. Idolatria pode ser classificada como a atitude de uma pessoa que coloca qualquer coisa acima de Deus em importância na sua vida. Nós sabemos que pelos mandamentos bíblicos, a nossa, vamos dizer assim, o maior de todos os mandamentos é: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Em outros textos diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Ou seja, Deus precisa estar ou precisa ocupar o lugar de maior importância nas nossas vidas. Todas as outras coisas precisam ser menos importantes do que Deus na nossa vida. E a idolatria é justamente quando alguém pega qualquer coisa que seja e coloca acima de Deus, ou valoriza muito mais do que a sua relação com Deus ou a respeito da pessoa de Deus na sua vida. Isso já se caracteriza como idolatria. Então percebam que essa questão é muito mais abrangente do que apenas adorar ídolos. E podemos citar alguns exemplos. Quando alguém gosta mais do dinheiro do que de Deus, é idolatria. Quando alguém gosta mais do seu carro do que de Deus, é idolatria. Do que a sua casa e de Deus, é idolatria. Do que a sua posição social do que de Deus, é idolatria. E isso significa, meus irmãos, que Deus, conforme já mencionamos, deve ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. Se nós precisarmos perder tudo para continuar com Deus, nós precisamos estar dispostos a isso. O próprio Cristo mencionou: se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas se alguém perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Não sei se os irmãos conseguem compreender. Deus precisa ser tão importante nas nossas vidas que nós devemos estar dispostos até entregar as nossas vidas para honrar esse Deus Todo-Poderoso. É essa relação que nós, os seus servos, precisamos ter com o Deus Todo-Poderoso. Então, tudo aquilo que nós valorizamos mais do que a Deus se torna idolatria. Numa outra explicação bastante clara aqui, que pode melhorar mais ainda o entendimento dos irmãos. Tudo aquilo que nós não queremos deixar ou nós não queremos entregar nas mãos de Deus acaba também se tornando um objeto de idolatria. Como assim, irmão Luiz? Por exemplo, imagina o seguinte: a pessoa gosta muito de fazer alguma coisa e de repente essa pessoa descobre dentro da Bíblia Sagrada que aquilo que ela comete é pecado diante de Deus. Se a pessoa deixar aquele pecado, deixar de praticar aquilo por amor a Deus, a pessoa está demonstrando que ama mais a Deus do que aquela situação ou aquela prática. Porém, se a pessoa se apegar àquela prática, desobedecendo a Deus, significa que a pessoa valoriza mais aquela prática do que o próprio Deus. E, trocando em miúdos, isso se transforma ou se caracteriza em idolatria. Perceberam então a abrangência da coisa? Nós precisamos, irmãos, estar dispostos a entregar tudo em prol do nosso relacionamento com Deus. Porque se nós segurarmos qualquer tipo de coisa que seja contrária à vontade de Deus, nós estaremos mostrando que essa coisa é mais importante do que a presença de Deus nas nossas vidas. Mais um exemplo para finalizar essa explicação. Vocês se lembram do que Deus falou ali com Abraão, quando Deus pediu para que Abraão sacrificasse a Isaque, seu filho? Ali Deus estava provando Abraão, naquela época ele já era Abraão, Deus estava provando a Abraão para saber se Abraão amava mais a Deus do que ao seu filho. Para os irmãos que gostam de ler a Bíblia, estudam e têm intimidade com a palavra de Deus, os irmãos podem confirmar que
aquele filho Isaque era o filho da promessa, e Abraão provavelmente considerava aquele filho como sendo a coisa, humanamente falando, mais importante na sua vida. Porque aquele filho, além de ser uma promessa de Deus, aquele filho, ou na vida daquele filho, estava representada todas as promessas que Deus havia feito para Abraão, principalmente no que diz respeito a Abraão possuir aquela terra das suas peregrinações. Então Isaque era, na vida de Abraão, algo de muitíssima importância. O que Deus fez? Deus falou para Abraão: Abraão, pega o teu filho Isaque, o teu único, e oferece-o a mim numa das montanhas que eu te mostrarei. No caso, foi ali no Monte Moriá. O que aconteceu? Deus estava realmente provando se Abraão amava mais a Deus do que ao seu próprio filho. E Abraão mostrou para Deus que realmente, apesar de amar muito Isaque, seu filho, Abraão amava mais a Deus e estava disposto a abrir mão, aleluia, estava disposto a abrir mão do seu filho, do seu único filho, aleluia, do filho da promessa, para poder agradar ao Todo-Poderoso. Ali, meus irmãos, foi a prova que Abraão deu que amava a Deus sobre todas as coisas. Se Abraão tivesse se recusado a oferecer o seu filho, aquilo automaticamente se transformaria numa atitude de idolatria pelo seu filho, ou seja, Abraão gostava mais do seu filho do que do próprio Deus. Ali então é o exemplo claro a respeito de qual é a atitude que nós, como servos de Deus, devemos ter diante de Deus. Devemos entregar todas as coisas nas mãos dele. Ele pediu 10% do meu salário, está aqui, Senhor. Ele pediu o meu tempo, está aqui, Senhor. Ele pediu a minha dedicação, está aqui, Senhor. Ele pediu o meu tudo, aleluia, está aqui, Senhor. Porque, em primeiro lugar, meus irmãos, Deus é o nosso dono. Ele comprou, Cristo nos comprou para Deus com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então, tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus, ou tudo aquilo que nós não queremos abandonar por conta, por exigência do nosso relacionamento com Deus, automaticamente já se constitui em uma atitude de idolatria. Desobediência, rebeldia e também no âmago da coisa, na essência da coisa, uma atitude de idolatria. Porque a pessoa quer manter alguma coisa, mesmo estando em desobediência ao seu Deus. Espero então que tenha ficado claro para os irmãos o que significa, o que representa a questão da idolatria, e que infelizmente é muito comum de acontecer, de nós encontrarmos nos dias de hoje. A palavra-chave para esta lição é justamente idolatria. Chegamos ao tópico 1 da lição, sobre a visão. Subtópico 1, a segunda visão. As visões dos capítulos 1 ao 11 são partes de uma única unidade literária. Essa questão de unidade literária, meus irmãos, significa que todos eles fazem parte, do primeiro grupo de mensagens e visões que Ezequiel teve, que justamente tratava do quê? Tratava de anunciar os juízos, anunciar a rebeldia, anunciar o pecado de Judá e de Jerusalém e também anunciar que o juízo de Deus estava se aproximando da grande cidade. Então, todas as mensagens que encontramos ali do capítulo 1, se eu não me engano até o capítulo 24, tratam justamente dessa primeira parte, como o comentarista menciona aqui, é uma única unidade literária que trata justamente de anunciar os pecados ali de Judá e Jerusalém e também anunciar que o juízo de Deus estava próximo. O profeta recebeu esta visão 14 meses depois da primeira, a visão da carruagem da glória de Deus, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. E o capítulo 8 introduz uma nova visão no 6º ano, no mês 6º. Então aqui o comentarista faz ali uma matemática, que no 5º ano de cativeiro ele teve a primeira visão, e no 6º ano, e no mês 6º, ele teve a segunda visão. Aqui então provavelmente foi no 2º mês do 5º ano, para o 6º mês do ano 6º, então isso aí representa, então 14, não, deve ter sido no 4º mês do ano 5º,
para o mês sexto do ano sexto, então, para que desse, então, 14 meses, que é esse tempo que o comentarista pontuou aqui no seu comentário. Mas esta visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Meus irmãos, quando olhamos para essa questão desta visão que Deus deu a Ezequiel, nós percebemos algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, o povo estava lá em Jerusalém, estava lá em Judá, e pelo contexto, acredito que eles se sentiam ali abandonados. E com esse sentimento de abandono, eles acabaram se sentindo livres, entre aspas, para fazer aquilo que eles bem entendiam. Só que eles se esqueceram que o nosso Deus é o Deus que vê, sabe e vê todas as coisas, sabe todas as coisas e está em todos os lugares. Esse atributo de Deus, onde o nosso Senhor, nosso Criador sabe de todas as coisas, é chamado de onisciência. Ele tem todo o conhecimento. Então, vocês percebam que mesmo que aquelas pessoas que estavam ali no templo em Jerusalém, cometendo aquelas abominações que nós veremos durante esta lição. Na realidade, nós já lemos alguma coisa ali na leitura bíblica em classe. Mas aquelas pessoas que se achavam sozinhas, abandonadas em Jerusalém, achando que Deus as havia abandonado, e por conta disso elas se sentiam na liberdade de fazer qualquer coisa, porque se achavam que Deus não estava olhando, este capítulo 8 de Ezequiel nos mostra claramente justamente o contrário, de que Deus vê, de que Deus sabe todas as coisas. Queridos, nenhum de nós consegue se esconder de Deus. Nenhum de nós consegue se ocultar diante do Deus Todo-Poderoso. Ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Inclusive os olhos do Senhor olham para dentro do nosso coração. A Bíblia fala que Deus sabe aquilo que vai sair dos nossos lábios antes que nós mencionemos a qualquer palavra. Por quê? Porque Deus conhece o interior do nosso coração. Então, não adianta nós tentarmos nos esconder de Deus, não adianta nós cairmos na ilusão de que eu estou sozinho, eu estou aqui, vamos tratar alguma coisa dos dias de hoje, eu estou na internet sozinho no meu quarto, minha esposa, minha filha, meu marido, enfim, meu pai, minha mãe não estão aqui, então aqui eu tenho toda a liberdade de fazer o que eu quiser. Está enganado? Deus está olhando o que nós estamos fazendo na internet, Deus está olhando o que nós estamos fazendo na escuridão, no oculto do nosso quarto, no oculto do banheiro, no oculto do escritório, enfim, à tarde da noite, quando todos estão dormindo, Deus, irmãos, está olhando para tudo. E nós não podemos nos esquecer que nós teremos que prestar contas diante de Deus a respeito de tudo aquilo que nós fizermos por meio do corpo. Aquele povo em Jerusalém se achava abandonado, se achava, vamos dizer assim, livre para fazer o que queria, né? Porque eles achavam que Deus não se importava mais com Jerusalém, com o templo, com nada. Só que eles se enganaram, que Deus não abandona aquilo que é dele. Deus não abandona aquilo que um dia ele comprou através do sangue de Cristo Jesus, o seu Filho. Então, queridos, não sejamos enganados por essa falsa impressão de que nós temos essa liberdade quando estamos sozinhos, quando estamos ali, sabe, naquela situação, marido dormindo, esposa dormindo, o pai está no outro quarto, enfim. Nós temos aquela liberdade de fazer o que quisermos, principalmente nas redes sociais. Não caiamos nessa armadilha, porque ninguém se esconde do nosso Deus. Ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas e, principalmente, nós teremos que prestar contas diante dele a respeito de tudo o que nós fizermos. Vigiemos, queridos irmãos, vigiemos. Essa data é importante porque mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídos. O que significa isso? Significa, meus irmãos, que essa visão que Deus deu a Ezequiel, esse arrebatamento, né, onde o Senhor tirou Ezequiel da Babilônia e levou em espírito para Jerusalém, ocorreu justamente antes da destruição do templo. E no meu entendimento, Deus fez isso para deixar mais uma evidência registrada nas Escrituras
de que aquele povo ali em Judá e em Jerusalém estava completamente desviado, estava completamente afastado da presença do Deus Todo-Poderoso, porque, conforme nós veremos na sequência da lição, eles estavam praticando abominações, pecados terrivelmente abomináveis diante dos olhos do Deus Santo, do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, Deus levou Ezequiel para lá para mostrar as abominações, no meu entendimento, para ter mais um registro do porquê Deus permitiu que a cidade santa e o santo templo fossem destruídos pelos babilônicos. Por quê? Porque eles estavam completamente afastados do Todo-Poderoso. Esta visão é preterista porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel, mas não exclui o futurismo, pois anuncia eventos que estavam para acontecer. Meus irmãos, essa palavra preterismo, o comentarista definiu essa palavra ali no livro de apoio exatamente como está definido aqui, né? Visão preterista, porque se relaciona com acontecimentos contemporâneos de Ezequiel. Ou seja, o preterista, pelo comentarista colocou aqui, é aquele que anuncia as coisas que estão acontecendo exatamente no seu tempo. E essa palavra chega até a confundir um pouco a gente, por quê? Porque quando você vai naquela conjugação dos verbos pretérito, o pretérito nos verbos são tempos passados, tempos que já passou. Então, quando lemos essa palavra preterista, preterismo, normalmente nós associamos, preterismo é aquilo que aconteceu no passado. Não, mas o comentarista está definindo como preterista é aquela pessoa que fala de acontecimentos que estão ocorrendo na mesma época de que estão sendo falados e não estão relacionados ao passado, como é a palavra pretérito que nós encontramos ali na conjugação dos verbos. Então, precisamos ficar bastante atento com essa questão, porque preterista é aquele que fala de fatos que estão ocorrendo justamente naquele mesmo período, não são fatos passados, são fatos que ocorrem no mesmo período, por isso que aqui o comentarista usa a expressão contemporâneo. Porém, eles não essa visão de Ezequiel não tratava apenas de fatos que estavam ocorrendo naquele período, naquele mesmo período, mas, segundo o comentarista pontuou, também se relacionavam alguns fatos que ocorreriam no futuro próximo. Ou seja, também eram revelações, também eram palavras proféticas que ainda iriam se cumprir. Subtópico 2, as visões das abominações do templo. A visão do capítulo 8 destoa, ou seja, ela, vamos dizer assim, se diferencia das demais visões do próprio Ezequiel e demais profetas do Antigo Testamento. Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado a Jerusalém numa visão. Nós interpretamos isso, meus irmãos, como sendo arrebatamento de espírito, ou seja, como se o espírito de Ezequiel tivesse sido tirado do seu corpo e levado até Jerusalém, para que ele visse as abominações que estavam sendo cometidas ali naquele lugar. As visões de Deus mostram fatos que estão ocorrendo ou que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer a curto, médio e longo prazo e até mesmo no contexto escatológico. Então vejam aqui que é exatamente o que explicamos há pouco, né? Quando falamos ali do preterismo, que seriam fatos que estavam ocorrendo no mesmo momento, mas também que apontavam para, eram palavras proféticas, porque apontavam para situações que iriam acontecer ali no futuro. Eu citei ali curto prazo, mas aqui o comentarista ampliou essa questão, porque ele disse, né, que quando ele fala os fatos estavam acontecendo no ato da revelação, ou seja, eles eram contemporâneos, mas também eles iriam acontecer no futuro. E aqui o comentarista coloca a curto, médio, longo prazo e até mesmo no contexto escatológico. Quando ele fala aqui contexto escatológico, significa que iria acontecer justamente quando se aproximasse ali a vinda de Cristo Jesus. Não, na verdade, o escatológico aí, nós somos pré-tribulacionistas, o escatológico se dá ainda depois do arrebatamento. Tudo aquilo que nós vemos ali no Apocalipse, segundo a nossa visão pré-tribulacionista, a igreja será tirada da terra para depois começar a acontecer o que nós chamamos de a grande tribulação. Então percebam aqui que a classificação dessas visões de Ezequiel abrange até
aquele período escatológico da grande tribulação. Daniel teve visões de coisas futuras e da mesma forma o apóstolo João, cujas visões são de fatos passados, presentes e futuros. Escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Aqui, meus irmãos, é aquela questão da literatura apocalíptica. Conforme mencionamos na lição de número 1, existe a classificação de 3 livros que contêm essas visões, né? Essa literatura apocalíptica, que é Ezequiel, que foi o primeiro, depois parte do livro de Daniel e também o livro de Apocalipse, que são justamente os livros que o comentarista cita nessa parte. Livros que contêm essa questão da literatura apocalíptica, que se refere, conforme mencionamos, a visões, revelações, profecias, principalmente voltadas para o tempo do fim, voltadas ali para se concretizar também ali no período da grande tribulação. Subtópico 3, como entender as visões de Deus? Ezequiel foi transportado em espírito na Babilônia, da Babilônia para o templo em Jerusalém, mas há quem afirme ter sido em corpo, incorpore. Era uma visão em tempo real, mas não foi física, e isso fica claro porque o profeta diz: me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. E depois ele retorna à Caldeia. Essa é a mesma experiência do apóstolo João em Apocalipse. Aqui, meus irmãos, o comentarista cita essa questão porque algumas pessoas acreditam que Ezequiel havia sido levado completo para Jerusalém, ou seja, como o comentarista mencionou aqui, incorpóreo, né? Ele foi levado com corpo, alma e espírito para Jerusalém para ver essa questão, mas o comentarista discorda e eu também apoio o comentarista nessa sua posição, porque nós entendemos que Ezequiel foi levado a Jerusalém apenas em espírito e por isso ele teve, aqui diz, né, foi em visões de Deus. E isso significa que ele foi arrebatado em espírito. Vamos ler esse versículo que o comentarista sugere aqui de Apocalipse 1:10, na Almeida Revista e Corrigida. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Aqui é João falando ali no Apocalipse 1:12 que ele foi arrebatado em espírito. Trocando em miúdos, seria como se o nosso espírito fosse tirado do corpo e fosse levado para algum outro lugar para que Deus mostrasse alguma coisa para ele. Por exemplo, você tem ouvido falar, ou provavelmente você já ouviu falar de pessoas que foram arrebatadas. Paulo mesmo foi arrebatado e foi levado até o terceiro céu. O que é que de Paulo foi ao terceiro céu? Certamente foi o Espírito. E aqui é a mesma coisa. João foi arrebatado, Ezequiel também foi arrebatado em espírito. Ou seja, o corpo permaneceu onde estava e apenas o espírito destes homens de Deus é que foram levados para que tivessem aquelas revelações maravilhosas. Deus introduz o profeta no interior do templo e lhe mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a sua destruição se torna inevitável. Conforme eu mencionei há pouco, meus irmãos, no meu entendimento, Deus levou Ezequiel ali em visão, em espírito para Jerusalém, justamente para deixar registrado na palavra de Deus mais alguns motivos que levaram o Senhor a permitir que Jerusalém e o templo fossem destruídos. Pois o nível de idolatria, o nível de abominação cometida, né? De abominações cometidas ali no templo era terrível, conforme nós veremos nos tópicos que seguem agora na lição, nos tópicos 2 e 3. Então percebam que, conforme mencionamos, ninguém faz nada escondido de Deus. Eles estavam ali no templo, né, achando que Deus havia se esquecido, Deus havia deixado de olhar, mas não. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. E nós, como cristãos, não podemos nos esquecer disso. Porque chegará o dia que nós teremos que prestar conta das nossas ações diante do Deus Todo-Poderoso. Chegamos ao tópico 2, sobre as abominações, parte 1. Aqui, meus irmãos, é importante nós já termos em mente que durante esta revelação de Deus para o profeta Ezequiel, ele viu
4 situações abomináveis no templo. 4 situações. Então, nesse tópico 2, nós vamos nos deparar com 2 situações abomináveis. E no tópico 3, nós vamos nos deparar com as outras 2 situações abomináveis. Mas é importante nós destacarmos aqui que o próprio Deus coloca essas abominações em ordem crescente de gravidade. Ou seja, a primeira abominação mostrada diante dos olhos de Deus é menos abominável do que a segunda, que é menos abominável que a terceira, que é menos abominável que a quarta. Ou seja, há um incremento, há um aumento no grau de abominação a partir de em cada uma das coisas que Deus mostra para Ezequiel. Ou seja, a primeira já é abominável. Aí a segunda é muito mais abominável do que a primeira. A terceira é muito mais abominável que a segunda. E a quarta é muito mais abominável que a terceira. Ou seja, há um aumento da intensidade de abominação em cada situação que Deus mostra para Ezequiel. Isso é muito importante nós nos lembrarmos, irmãos, na meditação, ou melhor, na ministração, pois mostra que, apesar de nós afirmarmos, né, que não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado diante de Deus, existem algumas situações que, se nós pudéssemos, né, classificar pecados, existem os pecados e existem as abominações, que seriam pecados detestáveis. Se eu não me engano, a Nova Versão Transformadora, ao invés de citar abominações, como nós lemos na Almeida Revista Corrigida, cita esses pecados como sendo abomináveis. Ou seja, diante de Deus nos dá a entender que são os maiores graus de iniquidade, os maiores graus de ofensa diante do nosso Deus Santo, são essas abominações cometidas ali no templo. Vamos então agora examiná-las. Subtópico 1, a imagem de ciúmes. O termo ciúmes do hebraico kiná significa zelo, ciúme ardente e ira. Essa imagem é semel, em hebraico, imagem ídolo, que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Azerá, deusa também conhecida como bosque, poste ídolo. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Azerá, mas que foi destruída pelo rei Josias. Muitos acreditam que, nos dias de Ezequiel, ela tenha sido colocada de volta no templo. Na realidade, meus irmãos, eu andei olhando o material do Champlin a respeito desse tema. O certo é que não há um consenso entre os teólogos a respeito de de qual imagem era exatamente essa que estava ali no templo. O que precisa ficar claro para nós é que aquela imagem causava ciúmes no Deus Todo-Poderoso. Só que nós temos que entender que os ciúmes de Deus não é o mesmo ciúmes humano. Na realidade, até o comentarista menciona aqui, né, que o significado da palavra aqui, traduzido aqui como ciúme, pode ser zelo, ciúme ardente e ira. Na realidade, os ciúmes de Deus está muito mais ligado ao zelo do que aquele sentimento de ciúmes que nós, seres humanos, temos. O ciúme humano, por exemplo, é aquela sensação, como é que eu posso dizer, de propriedade. Não, eu estou com ciúmes porque ela é minha e eu não posso dividir ela com ninguém. No meu caso, por exemplo, com a minha esposa. É o sentimento, não, a minha esposa é minha e não vou dividi-la com ninguém. Não quero que ela se relacione com ninguém, não quero que ela converse com ninguém, enfim. Esse seria os ciúmes humanos. No caso de Deus, está mais relacionado ao zelo de Deus, no sentido de conservar aqueles que são seus, livres ou purificados e separados de qualquer contaminação. Nós não podemos ter a ousadia de dizer que Deus tem ciúmes exatamente e comparar com os ciúmes humanos. No meu entendimento, isso seria até uma certa ofensa ao nosso Deus, porque esse sentimento humano, na maioria de nós, né, os ciúmes que a maioria tem, é um ciúmes doentio, é um ciúmes assim, como eu posso dizer, que prejudica, e nós nunca poderemos pensar que o nosso Deus tem um ciúmes que prejudica. Na realidade, então, eu prefiro identificar este ciúme de Deus justamente como zelo. O cuidado de Deus por sua igreja, o cuidado de Deus
a respeito de sobre cada um de nós, para que nós sejamos protegidos, para que nós sejamos guardados, para que nós sejamos livres de toda imundícia, livres de toda contaminação. Eu entendo e eu olho para o zelo de Deus, né, para os ciúmes de Deus, que está sendo marcado, como está sendo citado aqui, justamente como o zelo de Deus por cuidar de cada um de nós e querer, né, nos manter limpos, purificados e separados de qualquer tipo de contaminação. Essa é a minha visão a respeito do zelo, porque eu não tenho coragem, meus irmãos, sequer de pensar que os ciúmes, que a Bíblia chama de ciúmes, né? Os ciúmes de Deus pode ser comparado com os ciúmes que nós humanos demonstramos pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, pelas nossas coisas. Eu não consigo fazer essa comparação porque eu entendo que o nosso Deus, os sentimentos do nosso Deus não podem ser comparados com os nossos sentimentos nessa questão. De Deus ter um sentimento, né, que possa vir a prejudicar outras pessoas. Não consigo pensar assim. Então eu prefiro prefiro considerar que quando a Bíblia chama de ciúmes, eu prefiro usar essa definição que o comentarista mencionou aqui a respeito do zelo de Deus em manter os seus filhos, em manter a sua igreja separada do pecado, separada de contaminação e protegida debaixo das potentes mãos do Todo-Poderoso. Inclusive, encontramos até um texto no Novo Testamento que menciona a respeito dos ciúmes de Deus, né? Vamos ler Tiago, capítulo 4, versículo 5, na Almeida Revista e Corrigida. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Veja aqui então, o Espírito Santo que está em nós, ele tem zelo de Deus por nossas vidas. Ou seja, nós o incomodaremos muito se nós formos infiéis. Nós o incomodaremos muito se nós virarmos as costas para Deus e começarmos, por exemplo, a praticar idolatria, a não nos santificarmos, a nos misturarmos com aquilo que contamina. Então percebam, esses ciúmes do Espírito Santo, no meu entendimento, volto a repetir, no meu entendimento, é justamente o zelo dele por nos manter puro, por nos manter afastado de todo tipo de contaminação e todo tipo de pecado. E olha, o Espírito Santo habitando em nós, conforme nós já mencionamos em lições anteriores, significa o selo de propriedade de Deus. Nós somos, enquanto o Espírito Santo está aqui, morando em nosso coração, significa que nós estamos realmente caminhando para o céu. O dia que nós perdermos o Espírito Santo, o dia que o Espírito Santo sair de dentro de nós, significa que nós acabamos de perder a salvação. Ou seja, perdemos o selo de propriedade de Deus, nós não pertencemos mais a Deus. E conforme mencionamos em lições anteriores, se alguém não pertence a Deus, fatalmente pertence ao inimigo das nossas almas. Então, queridos, o Espírito Santo tem ciúmes, ou seja, tem zelo por aquilo, por nós termos sido comprados por Deus através do sangue de Cristo, por nós passarmos a fazer parte da família de Deus. Então o Espírito Santo está em nós e ele tem zelo para nos manter perto de Deus, para nos manter na família de Deus, para nos manter puros e purificados sem nos contaminarmos com as coisas do mundo. Quando nós entramos pelo caminho do pecado, nós provocamos os ciúmes do Espírito Santo e, além disso, nós o entristecemos. Por quê? Porque quando nós entramos no pecado, nós estamos resistindo ao Espírito Santo, porque ele tenta nos ajudar, ele tenta nos avisar, ele tenta nos fazer lembrar da palavra de Deus. Mas muitas vezes nós lembramos da palavra e nós não damos ouvidos. Muitas vezes nós ouvimos a voz do Espírito Santo, mas nós não damos ouvidos. Muitas vezes nós nos deixamos enganar pelas paixões carnais e entramos pelo caminho do pecado, e isso provoca os ciúmes, o zelo do Espírito Santo e também o entristece. E se nós não nos arrependemos, se nós não voltamos atrás, se nós não retornamos, né, para o caminho, chegará um momento em que o Espírito Santo se retirará de nós e nós perderemos a salvação. O uso da expressão imagem de ciúme se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo, ou seja, o zelo de Deus. Deus não queria que aquilo acontecesse, porque Deus é aquele que cuida dos seus. E quando os seus endurecem o pescoço e se rebelam contra a direção de Deus e vão para o caminho da idolatria, normalmente Deus se ira
E essa atitude provoca o quê? Provoca o zelo de Deus. Deus envia exortadores, né? Envia profetas, envia a sua palavra, buscando o arrependimento desses seus servos. E quando não há arrependimento, a partir de então, quando a longanimidade de Deus se encerra, entra em ação o juízo de Deus. Aquela pessoa, aquela igreja, aquela família, aquele povo é lançado fora da presença do Senhor e passa a não mais fazer parte daqueles pelos quais Deus vela, Deus guarda e Deus abençoa. Subtópico 2, o culto aos animais e aos répteis. Este culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Nesta visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo. Ezequiel viu pintado na parede, no interior da casa de Deus, toda sorte de animais abomináveis e répteis, além dos ídolos do povo. A azolatria significa adoração aos animais. Ela é típica dos egípcios que viam neles mais que símbolos ou emblemas. Eles os consideravam receptáculos das formas do poder divino. Na realidade, meus irmãos, os animais sempre estiveram ligados à adoração nos cultos pagãos. E nós temos vários exemplos disso na própria Bíblia Sagrada. Ali, conforme o comentarista mencionou, né? A zoolatria, né? Adoração significa adoração de animais, e a zoolatria, adoração de animais, era comum no Egito. Vocês podem se lembrar daquela passagem ali, quando Moisés estava na primeira vez que subiu 40 dias e 40 noites ao monte. O que aconteceu com o povo lá embaixo? Eles foram até Arão e falaram, olha, faze-nos deuses, porque esse Moisés aí que subiu no monte, nós não sabemos o que aconteceu. E o que ocorreu? Arão foi lá e fez um bezerro de ouro, ou seja, passaram a substituir o Todo-Poderoso, que eles tinham ouvido a voz ali no Monte Sinai, tinham visto o fogo, os trovões, tinham tido aquela visão maravilhosa. Eles resolveram substituir esse Deus por um bezerro de ouro. Um outro episódio que nós encontramos na própria Bíblia Sagrada é quando os israelitas começaram a adorar aquela serpente de bronze que Moisés levantou ali no deserto, para que todo aquele que fosse picado, né, pelas serpentes ardentes olhasse para aquela imagem e não morresse. Então, a adoração de animais sempre esteve ligada, né, às formas de culto aos deuses pagãos. Mas vejam que uma outra coisa interessante aqui que o comentarista menciona. Nesta visão, este culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Por que ele era secreto e clandestino? Lembrando que aqui é a segunda, vamos dizer assim, é a segunda coisa que Deus mostrou para Ezequiel. A primeira foi aquela imagem de ciúmes ali na entrada, e depois Deus mostrou essa câmara escondida, onde ali os anciãos de Israel tinham ali os seus ídolos ocultos. E aqui o comentarista menciona, né, seu aspecto secreto e clandestino. Isso, meus irmãos, aponta para aqueles pecados cometidos, conforme eu mencionei lá atrás, na calada da noite. E sabe um pecado que é muito comum, infelizmente, acontecer? É o contato com a pornografia. O contato com a pornografia, infelizmente, tem crescido principalmente no meio dos cristãos. E isso se torna um tipo de idolatria. Isso justamente é feito ali na calada da noite, no clandestino, ali no secreto, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém conhece. Queridos, o nosso Deus conhece, o nosso Deus vê, o nosso Deus ele sabe de todas as coisas. E até parece, queridos irmãos, que essa lição está querendo tratar da nossa condição espiritual, dos nossos pecados ocultos. Por favor, não se iluda. Deus vê, Deus sabe, Deus conhece todas as coisas. Deus levou o profeta ali a Jerusalém e mostrou para ele os pecados que aqueles anciãos cometiam e eram secretos, estavam escondidos, estavam ocultos, ninguém sabia. Porém, Deus sabia, Deus sabe. Não se iluda, querido irmão, querida irmã.
Se você está numa situação pecaminosa que só você sabe, Deus está te dando oportunidade de arrependimento. Deus está vendo o que você está fazendo e essas suas atitudes estão provocando o zelo de Deus pela sua vida. Aleluia, Deus não te quer ver nesta situação. Deus não te quer ver praticando isso que está ocorrendo na sua vida. Deus te quer sendo fiel a Ele, Deus te quer louvando a Ele, Deus te quer perto dEle e não praticando essas coisas ali no oculto, no escondido e no clandestino. Em nome do Senhor Jesus Cristo, entenda que Deus está te dando mais uma oportunidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, entenda que Deus está te estendendo as mãos de ajuda neste momento e está falando ao seu coração. Ninguém está vendo, você pensa, mas Deus está vendo. Ninguém sabe disso que está acontecendo, mas o nosso Deus sabe daquilo que está acontecendo na sua vida. Arrependa-te, mude de vida, apresente essa sua situação diante de Deus, confessa e deixe, porque aí você alcançará misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Não espere pelo pior, não espere que este pecado te arraste para o inferno, não espere que este pecado faça você estar envergonhado na frente das pessoas. Dê ouvidos ao que o Espírito Santo está falando ao teu coração neste momento. Subtópico 3, os 70 anciãos. O ancião em hebraico, zaquém, literalmente é idoso e em grego presbíteros, o mais velho. Ambas se referem tanto a pessoas velhas como também a líderes comunitários. O termo é usado ainda para príncipes e líderes nas comunidades cristãs. Na realidade, meus irmãos, esses líderes eram aqueles que estavam justamente praticando aqueles pecados ocultos, aquela idolatria de forma oculta, de forma secreta, de forma escondida. Ou seja, as pessoas ali em Israel, em Judá, em Jerusalém, que deveriam dar o exemplo, eram justamente as pessoas que estavam liderando ou estavam praticando aquelas idolatrias de forma secreta, de forma oculta, de forma velada. Queridos, infelizmente, nós temos visto muitos líderes caindo, muitos líderes praticando aquilo que não é do agrado do Senhor. E isso sinaliza tão somente que nós estamos perto, muito perto da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se infelizmente você tem conhecimento de uma situação como essa, de algum líder que está praticando algo que não seja do agrado do Senhor, não se deixe abater. Eu sei que é difícil, mas não se deixe abater. Peça graça ao Senhor para continuar, para que você continue servindo ao Senhor de uma forma fiel, para que você continue constantemente fazendo a vontade de Deus, sem se preocupar muito com este líder que está fazendo algo que é contrário à vontade de Deus. Por quê? Porque vai chegar um momento em que o próprio Deus vai cobrar desta pessoa se não houver arrependimento. Então, queridos, nós estamos muito próximos do retorno de Cristo. Nós estamos muito próximos. E o Senhor Jesus Cristo diz que é impossível que não venham escândalos. Mas ai daquela pessoa por quem o escândalo vem. Aqueles que escandalizam o Evangelho serão duramente repreendidos, serão duramente cobrados pelo Senhor, pois através das suas atitudes acabaram desviando muitas e muitas pessoas, principalmente aqueles que ainda não estavam totalmente firmados no Evangelho de Cristo Jesus. Então, queridos, tomemos bastante cuidado, vigiemos, quer sejamos líderes, quer sejamos liderados, cada um de nós terá que prestar contas, conforme já mencionamos nessa lição e temos repetido várias e várias vezes, cada um de nós prestará contas de si mesmo perante o Deus Todo-Poderoso. Não se tem informação detalhada sobre os 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e nada há nas Escrituras que indique ser uma referência ao Sinédrio. Esse Sinédrio que o comentarista menciona aqui, meus irmãos, era um conselho de judeus que lideravam, vamos dizer assim, as questões, deliberavam sobre as questões religiosas ali em Israel, em Judá, em Jerusalém,
Mas esse sinédrio só foi formado depois do retorno dos judeus ali da Babilônia. Foi depois do retorno da Babilônia que o sinédrio foi formado ali em Judá. E nesse período, conforme nós vimos, o templo ainda nem havia sido destruído. Então esses 70 homens que a palavra de Deus menciona aqui não faziam parte do sinédrio. Provavelmente existe uma teoria a respeito disso, que havia um costume em Israel. Desde que Moisés separou 70 homens ali no deserto para que eles o ajudassem a conduzir o povo na jornada e o ajudassem a conduzir o povo não apenas na jornada, mas que pudessem tratar, levar um pouco das cargas do povo e pudessem liberar Moisés para fazer outras coisas. Então, segundo o Champlin menciona, pode-se considerar que era meio que uma tradição em Israel ter ali 70 anciãos que ajudavam ali, que meio que lideravam o povo no sentido como uma comissão de liderança do povo ali naquela época. Mas, conforme mencionamos, não podemos nos confundir com o sinédrio, porque naquele período o sinédrio ainda não havia sido formado. Quanto a Jazanias, filho de Safã, há pelo menos 4 personagens com esse nome no Antigo Testamento. Parece que Safã, nessa passagem, é o mesmo escrivão do rei Josias. Alguns estudiosos não veem motivos suficientes para distinguir este Safã do escrivão. Se isso puder ser confirmado, Jazanias seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em boas famílias de igreja, de um filho ou filha que se apostatou da fé. Na realidade, Champlin menciona que esse Safã foi realmente aquele que encontrou o livro do Senhor ali em 2 Reis, capítulo 22, e o que os seus parentes, os parentes de Safã, sempre desempenharam funções importantes ali, tanto no governo do estado quanto no sacerdócio. Porém, infelizmente, Jazanias foi alguém que se desviou ali de seguir ao Senhor e, infelizmente, entrou ali pelo caminho da idolatria. E aqui o comentarista menciona que seria como uma ovelha desgarrada, como acontece, infelizmente, em muitas famílias de cristãos nos dias de hoje. Chegamos agora ao tópico 3, sobre as abominações, parte 2. Então nós tratamos de 2 abominações no tópico 2, a imagem de ciúmes e também a adoração ali das pinturas nas câmaras secretas. E agora no tópico 3 trataremos de mais 2 abominações, sempre em ordem crescente, como nós mencionamos. Subtópico 1, o ritual de Tamuz. Tamuz era uma divindade babilônica de origem suméria, deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era que ele ficava 6 meses morto no submundo, no período da seca, e 6 meses vivo no período das chuvas. Assim, era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras em favor de Tamuz no 2º dia do 4º mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. Vejam aqui, meus irmãos, que nas notas de aula eu coloquei que insanidade, que loucura. Crer num Deus que morre e que depende do choro de outras pessoas para poder ressuscitar. Mas, no entanto, eles criam nesse Deus Tamuz, que passava 6 meses morto e 6 meses vivos, só que a sua ressurreição, a ressurreição de Tamuz, ele dependia do quê? Dependia do choro dos seus adeptos. Por isso que aquelas mulheres estavam ali assentadas no templo, chorando por Tamuz, porque as lágrimas, segundo Champlin, o dilúvio das lágrimas, ou seja, a abundância das lágrimas dos devotos de Tamuz, fariam com que ele ressuscitasse. É por isso que as mulheres estavam ali chorando por eles, porque fazia parte do rito. Quanto mais mulheres, mais choro, e quanto mais mulheres e maior o número, maior o choro, mais lágrimas elas despenderiam, e aí Tamuz ressuscitaria mais rápido. Vejam só que insanidade, que loucura crer numa situação como essa. Mas vejam que aqueles que se afastam de Deus fazem cada loucura que para nós é uma coisa muito improvável, uma coisa que não dá para acreditar, inacreditável o que as pessoas estão fazendo, quando se afastam de Deus, acabam fazendo. Cada insanidade, cada loucura que não conseguimos explicar. Talvez
essas loucuras sejam motivadas justamente pela ação do inimigo nas nossas almas nestas vidas, que as fazem perder completamente a razão, fazem elas perder completamente, né, o seu entendimento, o seu raciocínio, e elas não conseguem mais pensar e acabam fazendo qualquer tipo de besteira, qualquer tipo de abominação diante do Todo-Poderoso. É muito triste. E aqui, no caso de Tamuz, é um exemplo clássico disso. Um Deus que fica morto 6 meses e depende das lágrimas dos seus adeptos para poder ressuscitar. É muito triste uma situação como essa. As carpideiras eram as pranteadoras profissionais, aquelas mulheres que choravam, né, como tinha a profissão de chorar, cuja função era lamentar nos velórios e enterros, para fazer com que os outros também chorem. Veja aqui que elas eram, podíamos dizer assim, né, elas estavam sempre presentes nos velórios, nos enterros, justamente, e chorando ali direto, justamente para influenciar as outras pessoas a chorarem. Veja que coisa interessante, né? Uma profissão de a pessoa tem a profissão de chorar. Eu nem sei se elas cobravam, né? Se recebiam algum incentivo financeiro para exercer essa função, mas eram, conforme o comentarista mencionou aqui, carpideiras profissionais ou pranteadoras profissionais. Parece que essas mulheres estavam envolvidas num culto sincrético, visto que a visão é do 6º mês. Era uma adoração a Javé e ao mesmo tempo a Tamuz. Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao 4º mês do calendário religioso o nome de Tamuz, né, que era junho e julho. Aqui, meus irmãos, o culto sincrético, o sincretismo religioso é quando duas ou mais religiões, duas ou mais crenças se misturam formando uma terceira forma de culto. Ou seja, há uma mistura no meio entre duas crenças diferentes, formando uma única crença. Aqui o comentarista menciona que parece, né, dá a entender que aquelas mulheres que estavam chorando ali para Tamuz faziam parte de um culto onde o nosso Deus também era adorado, ou seja, parte do culto era adoração a Deus, parte do culto era adoração a Tamuz. Justamente isso significa o sincretismo religioso. Não adora só um Deus, adora vários deuses ali juntam-se, né? Juntam-se várias crenças como se fosse uma única religião e ali a adoração de mais do que um Deus, como aconteceu aqui, como o comentarista sugere que tenha acontecido aqui nessa situação. O comentarista menciona que parece que ali havia uma mistura ali no culto, porque as mulheres ali estavam adorando, chorando por Tamuz. Porém, nesse mesmo período, era um culto de adoração ao verdadeiro Deus, ou seja, 2 deuses sendo adorados no mesmo culto, sincretismo religioso. Subtópico 2, os adoradores do sol. Ezequiel viu cerca de 25 homens de costas para o templo e virados para o oriente, adorando o sol. Era uma afronta a Deus. Moisés havia alertado o povo a respeito desta idolatria. Vejam, meus irmãos, conforme mencionamos, essa aqui é a 4ª abominação. A primeira foi a imagem de ciúmes, a segunda foi a adoração das imagens ali na câmara secreta, a terceira, as mulheres chorando por Tamuz, e a 4ª, a adoração do sol. Dessas 4, a adoração do sol, segundo a própria palavra de Deus, foi a maior abominação entre estas 4, ou seja, todas essas questões foram crescendo, né, em gravidade diante de Deus e culminou aqui com a adoração ao sol. Percebam que aqueles 25 homens, eles estavam dentro do templo de Deus, porém viraram as costas para o templo e estavam olhando para o oriente, adorando ao sol. Ou seja, eles estavam dentro da casa de Deus, dentro do templo de Deus, porém viraram as costas para Deus e estavam adorando o sol. Vejam então o nível da apostasia, o nível das abominações cometidas ali dentro no templo, ali dentro do templo em Jerusalém, que certamente provocou a ira do Deus Todo-Poderoso e eles foram, né, com essas ações, foram juntando mais e mais, aumentando mais e mais a sua culpa diante do Deus Todo-Poderoso. Havia no Egito o templo do sol, né, Bet Semesh, e em hebraico Casa do Sol.
é termo traduzido por Heliópolis na Septuaginta, vindo do grego Heliopolios, cidade do sol. Não confundir com a cidade de Bet-Semes, em Judá. Aqui se trata da antiga cidade egípcia de On, em seu nome hebraico, ou Heliópolis em grego. A cidade era dedicada ao deus Sol, conhecido também como Ra. Aqui o comentarista menciona, a respeito o histórico da adoração do deus Sol lá no Egito, que tinha uma cidade, enfim. Aqui também, conforme mencionamos na lição passada, para que nos aprofundemos numa situação, nesse texto, precisaríamos de consultar, por exemplo, uma geografia bíblica, ou mesmo um dicionário bíblico bem completo, que eu acho que não é o caso para nós. O que precisa ficar claro para nós é justamente a abominação que aquele povo, que aqueles 25 homens estavam cometendo, de estar de costas para o templo, ou significando que eles viraram as costas para Deus e dentro da casa de Deus estavam adorando o sol. Uma grande abominação diante dos olhos do Todo-Poderoso. Todo este ritual, as falsas divindades, revela a apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido, não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. Então vejam que Deus mostrou ali 4 abominações que estavam ocorrendo dentro do templo em Jerusalém, justamente no meu entendimento, estou falando isso pela 3ª vez, para que ficasse registrado nas Sagradas Escrituras o que aquele povo estava fazendo no oculto, no escondido, achando que o próprio Deus não estava olhando mais para ele. Mas como eu mencionei, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Eles estavam realmente afastados, desviados, profanaram, apostataram da fé, porque estavam misturando abominações com o culto limpo, puro e maravilhoso do verdadeiro Deus. Ou seja, eles estavam acrescentando culpa sobre culpa diante do Todo-Poderoso por causa dessas terríveis abominações. Subtópico 3, os anciãos da casa do profeta. Retornando à abertura da profecia, parece que estes anciãos exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia no momento uma liderança espiritual centralizada. Lembrando, meus irmãos, que em Israel, nos tempos ali de Samuel, por exemplo, a liderança espiritual do povo era feita por Samuel, e depois a liderança estava direcionada para o rei, Saul ali tinha uma liderança política e espiritual, depois Davi exerceu ali uma liderança política e espiritual, porém nesta época, como não havia rei e não havia também um sacerdote assim de peso que pudesse segurar o povo servindo ao Senhor, então não tinha uma direção. E aqui o comentarista menciona, que estes anciãos meio que formavam uma comissão que acabavam exercendo uma certa, vamos dizer assim, uma certa liderança sobre o povo, mas não era nada assim oficial, não, eles são os líderes, eles são os dirigentes, não era. Era uma comissão de anciãos que meio que exercia uma certa influência sobre aquele povo ali na Babilônia. O rei Joaquim estava na Babilônia, mas na condição de prisioneiro. Só após a morte de Nabucodonosor, mais de 20 anos depois, Evil-Merodach, que o sucedeu no trono, mandou libertar Joaquim da prisão e mudar a sua roupa de presidiário. Joaquim, meus irmãos, era um rei que estava na Babilônia, mas conforme eu mencionei, ele não estava em posição de exercer liderança espiritual sobre o povo ali na Babilônia. Por quê? Porque ele estava como prisioneiro, e prisioneiro mesmo, ele não havia sido simplesmente levado para a Babilônia e deixado lá em algum lugar. Ele era prisioneiro, estava na prisão na época de Nabucodonosor, e ele foi liberado só depois que Nabucodonosor morreu, pelo filho de Nabucodonosor, Evil-Merodach, e ali ele foi libertado, ali ele começou a comer, a se alimentar, a participar da mesa do rei ali da Babilônia, mas ele não exercia nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma função de direção, de influência ali sobre os exilados na Babilônia. Ele era só mais um prisioneiro. Ele foi rei, inclusive ele reinou apenas 3 meses ali em Jerusalém e depois foi levado para a Babilônia como prisioneiro. Então não tinha
nenhum tipo de influência sobre o povo ali no que diz respeito a levá-los a servirem ao Deus Todo-Poderoso. Os anciãos vinham em busca da palavra com certa frequência à casa de Ezequiel. Eles estavam ali perdidos, né? E provavelmente eles vinham. Existe, né, uma teoria de que eles iam à casa de Ezequiel justamente para receber uma palavra de direção da parte do Senhor. No entanto, há quem afirme que não faziam parte da ala dos fiéis, mas que procuravam Ezequiel para se manterem informados. Isso parece ser pouco provável. Veja aqui o comentarista dizendo que alguns defendem que estes anciãos iam na casa de Ezequiel só para saberem do que estava acontecendo, não porque eles eram fiéis e queriam ouvir a palavra de Deus, mas sim porque eles queriam informações, né, sobre o que estava acontecendo, sobre o que ia acontecer, enfim, eles meio que iam ali para levantar fofocas, informações ali. Porém, o comentarista menciona aqui que isso é bem pouco provável que realmente tenha acontecido isso, que aquelas pessoas, aqueles anciãos, fossem ali à casa de Ezequiel somente para receber informações. Além disso, os falsos profetas atrapalharam a vida espiritual dos exilados, assim como em Jerusalém. Nós citamos isso em lições anteriores, aqueles falsos profetas que diziam, né, ali em Jerusalém, a paz, 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 quando não havia paz, quando o juízo de Deus estava se aproximando rapidamente da cidade, se aproximando rapidamente do templo, e aquelas pessoas, na sua ilusão, enganados pelos falsos profetas, que diziam que havia paz, que eles podiam ficar na tranquilidade e na paz. Tudo mentira, tudo enganação, tudo profetas mentirosos, pois o juízo de Deus estava às portas. Queridos, estamos chegando ao final desta lição, de mais uma lição. Vocês perceberam que não foi uma lição fácil de ministrar, mas acreditamos que conseguimos dar algumas orientações, traçar assim um caminho, né, para os irmãos seguirem, principalmente aqueles que têm maior dificuldade na preparação da sua aula. Acredito que tenhamos, com a ajuda do Espírito Santo, ajudado aos irmãos, pelo menos ter uma ideia geral, né, do que a lição tratou e quais caminhos, né, os irmãos podem tomar do começo ao fim. Vamos então agora para a conclusão. Aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico que um Deus santo não tolera o pecado. Deus exige fidelidade de seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes de Jesus, crentes em Jesus. Conforme mencionamos durante a lição, temos repetido durante muitas e muitas lições, precisamos ter em mente: todos nós teremos que prestar contas diante do Senhor sobre aquilo que fizemos por meio do corpo. Então, queridos irmãos, estejamos em vigilância, pecados ocultos, abandonemos, nos arrependamos, lancemos todas essas coisas com arrependimento aos pés do Senhor. Como diz Salomão, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança misericórdia. Diante de uma lição como essa, tão reveladora, não nos resta, meus irmãos, outra saída, outra decisão, que não a de nos arrependermos e mudarmos de vida diante do Todo-Poderoso, pois Ele vê e Ele conhece todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Se Deus permitir, estaremos juntos na próxima semana para o comentário da lição de número 4. Graça e paz, que Deus nos abençoe.